Vamos fazer uma oração para a gente poder já dar início. Oremos. Pai, nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de nos reunirmos em Teu nome neste momento, para anunciar, ó Pai, a Tua verdade, para anunciar, ó Pai, as Tuas boas novas. Que o Senhor, ó Pai, venha nos ajudar, que o Senhor venha falar através de nós. Que não seja, Senhor, as minhas palavras, mas sim as suas. E que os Teus propósitos sejam estabelecidos nessa noite, Senhor. Nós te pedimos por essa igreja, por esse momento, por aqueles também, ó Pai, que estão passando por momentos difíceis em sua vida, por aqueles que têm passado, ó Pai, por tribulações, por tentações. O Senhor sabe, ó Pai, o motivo. Que o Senhor dê força, dê sabedoria e seja com cada um, Senhor. Amém. Nós também lhe pedimos pelos idosos, por aqueles, ó Pai, que já estão nessa fase da vida, que o Senhor dê conforto e que o Senhor sempre, ó Pai, os traga em segurança, Senhor, em suas mãos. Nós também lhe pedimos por aqueles que ainda não conhecem a verdade, por aqueles, ó Pai, que ainda não têm conhecimento de Ti, que não tomaram uma decisão na vida. O Senhor sabe, ó Pai, de cada um, que o Senhor tenha misericórdia e que eles tão depressa cheguem a conhecê-lo, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, em especial pela Tua volta, que o Senhor, ó Pai, venha, nos leve a Ti, Senhor. Te agradecemos por tudo, pela vida, pelas oportunidades, pelo que o Senhor tem feito em nós, em nosso meio, pelas grandes bênçãos, e em nome do Seu Filho amado que nós oramos. Amém. Amém. Mateus capítulo 22, versículo 34 em diante, vamos ler. Os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou a Jesus para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Nós vemos que Jesus ele teve uma árdua missão quando ele veio nessa terra, irmãos, e ensinou sobre diversos assuntos, sejam eles dos mais simples aos mais complexos que o homem possa imaginar. Creio que uma das mais importantes lições que nós podemos aprender com Jesus foram nos momentos em que ele censurava, ele repreendia os doutores da lei, que eram os saduceus e os fariseus, os saduceus sendo os escribas, ensinando-nos que devemos sempre, sim, fazer o que eles ensinavam, porque era bom. E prova disso, ele falou lá em Mateus capítulo 23, no versículo 3, Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Observai-as e fazei-as. Então ele estava dizendo, tudo que eles dizem que deve ser feito, vocês observam e fazem. Só que ele colocou uma palavra adversativa aqui, ó, mas, ou seja, tem uma exceção. Não procedas em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Então você faça o que eles dizem para fazer, mas não seja como eles são. Faça o que eles falam, porque é bom, mas não faça ou não proceda como eles procedem, porque eles ensinam, porque eles carregam peso nas outras pessoas
peso que eles mesmos não carregam. Então, ao mesmo tempo, ele nos ensinou que nós não devemos proceder como eles procedem, a não ser como eles são. Então, como nós podemos observar dessa passagem que nós acabamos de ler, Jesus, ele já vinha sendo testado, vamos dizer assim. Antes dele ser já experimentado a respeito do grande mandamento, lá atrás ele já estava sendo interrogado. E ele acabara de passar por uma interrogação que os saduceus fizeram, a qual Jesus repreendeu aqueles escribas, esses saduceus, e eles estavam falando acerca do casamento, e fizeram uma bagunça total lá. Vamos ler lá no versículo 24, do capítulo 22. Os saduceus chegaram a Jesus e perguntaram para ele: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, e o terceiro, até o sétimo. Portanto, até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Então, eles usaram da lei de Moisés para poder experimentar Jesus. Mas Jesus, ele foi bem esperto, vamos dizer assim. Ele, com a sabedoria de Deus, sendo Deus, e entendendo que se tratava de uma pergunta capciosa, justamente porque eles não criam na ressurreição, os saduceus não criam na ressurreição, e fizeram uma pergunta, para Jesus, a respeito dessa mulher que casou com os 7, e de quem ela seria mulher na ressurreição. Mas Jesus os advertiu acerca dessa questão. E a resposta de Jesus foi direta, clara, simples, não teve nenhum outro questionamento. Inclusive, eles pararam os próprios saduceus pararam de tentar experimentar, de tentar a Deus. E no versículo 31, a resposta de Jesus, e ele falou, olha, acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. E mesmo após essa advertência, essa resposta de Cristo aos saduceus, os fariseus, vendo tudo aquilo que estava acontecendo e vendo que se tratava de uma doutrina consistente, que estava sendo ensinada por Cristo, eles passaram a insistir. Continuaram a insistir em experimentar Cristo. E então eles, insatisfeitos com aquilo que Jesus já estava ensinando, já estava admoestando os saduceus, eles passaram novamente a fazer uma outra pergunta capciosa a Cristo, acerca de doutrina. E então eles perguntaram a ele sobre o grande mandamento da lei. E Jesus imediatamente diz qual era o grande mandamento, qual é o grande mandamento, que foi o que nós acabamos de ler. Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o pensamento. Mas o que significa isso, irmãos? Amar a Deus de todo o coração, amar a Deus de toda a alma e amar a Deus de todo o pensamento. Do que se trata isso? Tristemente, irmãos, nós temos vivido em um tempo em que a palavra amor, ela muitas vezes é deturpada. Alguns relegam a essa palavra amor o desejo, mas um desejo passageiro em coisas que satisfazem a nossa carne.
Outros entendem amar em apenas um sentimento: bem-estar. Amar, bem-estar. Isto é, ficar com quem me faz bem. Mas isso tudo, irmãos, não é o amor de qual Cristo estava falando. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Esse amor ensinado por Cristo é totalmente diferente do que as pessoas hoje pensam ser o amor. Mas qual é esse amor? E em que necessariamente consiste esse amor, esse amar a Deus? A Bíblia nos ensina que, se amardes, guardareis os meus mandamentos. Isso significando que o amar requer o quê? Requer uma ação. Na verdade, amar a Deus necessariamente é fazer a vontade dEle, é fazer o que Ele quer, é obedecer os seus mandamentos. Como nós podemos ver lá em João capítulo 21, versículo 24. Vamos lá. João capítulo 21, versículo 21. Perdão, irmãos, é João 14. João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então aqui nós vemos, conforme Cristo estava ensinando, amar a Deus necessariamente é fazer a vontade dele, é fazer o que ele quer, é obedecer e cumprir os seus mandamentos em nossas vidas. Irmãos, nós não podemos ser ignorantes quanto a esse assunto. Nós podemos dizer a lei, nós podemos conhecer a lei, fazer com que outros aprendam da lei. Nós podemos fazer com que outros também aprendam a respeito da palavra amor, mas não na prática. Nós podemos exortar as pessoas quanto à doutrina, dizer que os amamos por fazer isso, por fazer aquilo, mas e quanto a nós? Nós temos agido como os escribas e fariseus? Julgado, estipulado peso para outras pessoas que nem damos a mínima importância quanto a fazer o que Deus quer que façamos acima de tudo. Nós temos que tomar esse cuidado. Nós podemos ensinar muito de doutrina, nós podemos olhar para a vida de outras pessoas, podemos julgar, mas e quanto a nós? Temos procedido como os escribas e os fariseus? Estipulado peso para as pessoas que estão ao nosso redor, peso esse que nós não damos conta de carregar, ou ao menos nós não damos a mínima importância para isso. Antes de ensinar, irmãos, antes de exortar e antes de qualquer outra coisa, nós devemos guardar em nós, dentro do nosso coração, a vontade de Deus. Os seus mandamentos. Isso
é amar a Deus de todo o coração. Guardar a vontade dele em nosso coração. Cristo, de uma maneira surpreendente, nos ensinou através disso que nós só damos honra e nós só damos glória a Deus quando nós guardamos os seus mandamentos. Isso é, quando nós amamos a Deus de todo o coração. Nós só damos honra, nós só damos glória a Deus quando nós amamos Ele de todo o coração. Amar a Deus e guardar a sua palavra são coisas inseparáveis. Nós não conseguimos amar a Deus e não guardar a palavra dele. Nós não conseguimos guardar a palavra dele e não amar ele. São coisas necessariamente inseparáveis. Quando nós amamos a Deus, nós guardamos a palavra dele. E quando nós guardamos a palavra dele, nós o amamos. Aquele que ama, guarda. Aquele que não guarda, não ama. Irmãos, guardar não significa necessariamente que não iremos pecar. Podemos sim guardar a palavra de Deus em nossos corações, mas também podemos pecar. Podemos cair no erro, por que não? Mas, quando pecamos, nós temos consciência. Então, por meio dos mandamentos, por meio da palavra de Deus, nós vemos que estamos procedendo de uma maneira errada. E então nós nos arrependemos, porque estamos entristecendo a Deus. Então, guardar da palavra de Deus é justamente importante por causa disso, porque quando nós pecamos, nós temos a plena consciência de que nós estamos fazendo errado, que nós estamos entristecendo a Deus. Prova disso nós encontramos no livro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Houve um arrependimento por parte do publicano, porque justamente ele sabia que era pecador e que era necessário se humilhar perante Deus. 1 João capítulo 3, versículo 22 e 23 diz: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós fazemos o que é agradável à vista dele. 1 João capítulo 3, versículo 22 e 23. Isso é guardar os mandamentos de Deus. É fazer a sua vontade e fazer com que, fazendo a sua vontade, nós o agrademos. Mas por que amar a Deus acima de tudo e de todos? Deuteronômio, capítulo 9, capítulo 5, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9, nós encontramos a repetição dos 10 mandamentos, e um deles é: não te encurvarás a elas, isto é, as imagens de esculturas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus,
Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, aqueles que não fazem ou que não guardam os seus mandamentos, nós vemos que Deus, por ser um Deus zeloso, o que Ele faz? Ele visita a nossa iniquidade e até a quarta geração. Só que, porém, Ele continua dizendo: eu faço misericórdia, eu sou bondoso para aqueles que me amam, para aqueles que guardam os meus mandamentos. Deus usa de misericórdia com aqueles que o amam, com aqueles que guardam. Então, dessa forma, nós vemos que não adianta, irmãos, pensar que Deus vai usar de misericórdia para conosco, estando nós em desobediência, negligenciando a sua palavra, deixando de fazer a sua vontade. Deus não vai usar de misericórdia para conosco se nós negligenciamos, se nós estamos em desobediência da sua palavra, se nós estamos deixando de fazer a tua vontade. É simples e direto. Deus não usa de misericórdia quando nós agimos assim. Se agimos dessa forma, nós odiamos a Deus, como diz no versículo que nós acabamos de ler, que Ele visita a iniquidade da terceira até a quarta geração daqueles que me odeiam, daqueles que me aborrecem. Amar a Deus requer uma posição decisiva, requer que nós externemos esse amor na prática. Não adianta ficar só no racional, no intelecto, mas nós devemos externar esse amor. Fé apenas na razão, no intelecto, para nada serve. Se o amamos, nós vamos fazer o que tem que ser feito. Nós não vamos ficar com isso guardado dentro de nós. Nós vamos fazer o que deve ser feito. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, do versículo 28, nós encontramos a parábola dos dois filhos. E Jesus, dizendo aquela parábola, ele fala: olha, mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. Só que ele não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Nós vemos exatamente a posição daqueles que amam verdadeiramente a Deus. Qual dos 2 filhos realmente demonstrou amar o Pai? Dos 2 filhos, qual dos 2 trouxe alegria ao Pai? Diante disso, nós vemos que fazer a vontade do Pai, de todo o nosso coração, independentemente de sentimentos superficiais, traz alegria. Traz uma coisa agradável aos olhos de Deus. Um disse que iria e não foi. O outro disse que não iria, mas foi. Ele externou. Não ficou guardado. É necessário uma fé que não é externada. Um amor que não é externado, para nada serve. Não traz alegria. Diante disso, nós vemos que fazer a vontade do Pai de todo o nosso coração é necessário. Deus olha o nosso coração. Deus olha o desejo que há dentro do nosso coração. Porque isto, irmãos, é importante. É muito mais que uma mera externalidade de coisas. Se nós podemos ver isso em 1 Samuel, capítulo 15.
1 Samuel, capítulo 15. Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é o melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então o Senhor não tem tanto prazer em holocaustos, nos sacrifícios. Qual é o prazer do Senhor? Em que nós obedeçamos a sua palavra. Está bem claro. Em que nós obedeçamos a sua palavra, porque isso é melhor do que fazer sacrifícios. É melhor atender do que qualquer outro tipo de sacrifício. Deus se agrada disso. Miqueias, capítulo 6, versículo 6, nós vemos também a seguinte vontade de Deus: e com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei diante de Deus Altíssimo. Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Mas qual é a vontade de Deus? E que é o que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus? O Senhor não quer nada daquilo que o profeta estava falando. O que Ele exatamente quer é que nós pratiquemos a justiça. E nós só vamos praticar a justiça quando nós guardamos a sua palavra. Quando nós amamos a benignidade. Quando nós guardamos a sua palavra. E quando nós andamos humildemente com nosso Deus. Mateus capítulo 9, versículo 13. Jesus também falando a respeito dos sacrifícios, que essa mera externalidade de coisas de nada serve, tem que partir do coração, de um desejo profundo de servir a Deus. Em Mateus capítulo 9, versículo 13, ele disse: misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifício. Porque sacrifício para ele, para nada serve, mas sim misericórdia. Vamos lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 30. Segunda Crônicas, capítulo 30, versículo 19. Que tem preparado o seu coração. Vamos do 18, irmãos. Porque uma multidão de povo, muitos de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulão, não se tinham purificado e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor, que é bom, perdoa todo aquele que tem preparado o seu coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Nós vemos nessa passagem que Ezequias, ele procurou limpar o povo de toda a impureza espiritual. Eles estavam celebrando a Páscoa, mas estavam celebrando ela de uma maneira incorreta. E para que tudo fosse feito conforme a vontade de Deus, porque eles amavam a Deus e queriam
que Deus se alegrasse por aquele ato que eles estavam fazendo. Então, para a celebração da Páscoa, nós vemos nessa passagem, depois os irmãos leem ela completa, era necessário que todos estivessem limpos dos pecados. Isto é, eles tinham que ter oferecido sacrifícios de animais ao Senhor como prova de arrependimento, e alguns lá não o fizeram. Mas o que sabemos pela Bíblia é que muitos, eles não conseguiram se purificar. Mas mesmo assim, eles vieram participar da celebração da Páscoa. Eles foram lá participar. Então havia grande alegria no coração do povo. Só que o rei Ezequias, ele se preocupou com aquele fato de que muitos não estavam purificados e estavam celebrando a Páscoa. E qual foi a atitude de Ezequias que nós acabamos de ler, do versículo 18? Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor, que é bom, perdoa todo aquele que tem preparado seu coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. Então ele orou a Deus. Ele pediu perdão por aqueles que assim procediam. Ele firmou-se na bondade de Deus, que é exercida para aqueles que buscam a Deus de todo o seu coração. E a resposta de Deus, qual foi? No próximo versículo. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Deus sarou o povo. Deus agiu de perdão para com aqueles que estavam agindo de uma maneira má. Mas justamente porque eles estavam querendo buscar a Deus de todo o coração. Como vimos, às vezes por nós não conseguimos, como aquelas pessoas não conseguiram, com as nossas próprias forças, fazer o que tem que ser feito. Mesmo quando tudo parecer escuro, nós devemos buscar a Deus de todo o coração. Nós devemos buscar a luz que resplandece nas trevas. Exemplo disso, nós temos Jó, que perdeu seus filhos, que perdeu a sua riqueza, que perdeu a sua saúde, o respeito das pessoas, e no auge do seu sofrimento, ele se sentiu abandonado por todos. Parecia que tudo escureceu rapidamente, para ele chegar ao ponto de dizer que era melhor nem ter nascido. Mas apesar de tudo isso, nós tiramos uma lição da vida de Jó. Jó amava a Deus de todo o seu coração. E ele conseguiu dizer a seguinte afirmação, em Jó capítulo 19, versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive. Apesar de ele estar naquela situação, ao ponto de preferir nem ter nascido, ele demonstrou um amor. E um amor verdadeiro. Um amor que procedia do coração. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó capítulo 19, versículo 25. No momento, nós vemos que Jó, ele não deixou de confiar em Deus. E ele confiou de todo o seu coração. Ele não se voltou contra Deus, apesar da sua situação. Amar a Deus de toda a nossa alma também, irmãos, como diz lá, que além de amar a Deus de todo o coração, nós devemos amar a Deus de toda a nossa alma. Isso significa que nós não mais vivemos para nós. Isto é, nós devemos fazer uma renúncia. Deve haver uma perca para que o ganho seja muito maior. Deve haver essa perca para que o nosso ganho seja muito maior lá na frente. E nosso Senhor Jesus advertiu acerca disso quando ele estava falando com seus discípulos, lá em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 24.
Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Irmãos, amar a Deus de toda a nossa alma é justamente isso que o nosso Senhor estava ensinando. Renunciar a si mesmo, tomar a nossa cruz e segui-lo. É aquele que não quer salvar a sua vida para o seu próprio bem, mas é aquele que quer salvar a sua vida, aquele que perde a sua vida, mas por amor a Ele. Isso é amar a Ele de toda a nossa alma. Pois nós não temos proveito nenhum se nós ganhamos o mundo inteiro, se nós perdemos a nossa alma. Para nada serve. Nós não temos nada para dar de recompensa à nossa alma, a não ser amar a Deus de toda a nossa alma. O apóstolo Paulo também, em toda a sua fraqueza, ele fez uma demonstração muito clara de amar a Deus de toda a alma, quando ele disse aos irmãos de Filipe: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele já não estava mais vivendo por ele, pelos próprios desejos dele. A afirmação dele foi simples, categórica: para mim viver é Cristo, e se eu morrer é ganho também. E ele continua dizendo: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Não tenho prazer nenhum em nada do que acontece aqui, porque para mim o mundo está crucificado e eu também estou crucificado para o mundo. Ele havia feito essa decisão de amar, ainda que a sua vida não serve de exemplo, e quase que irrepreensível, ele não se gloriou nisso. Pelo contrário, ele preferiu não ter orgulho em suas realizações, em suas aparências, em suas atitudes. Ele não quis, em momento algum, ser exaltado. Igualmente, devemos nós não ter nenhum orgulho, não ter nenhuma ambição sobre qualquer coisa em nossas vidas. Quando nós fazemos assim, nós estamos nos renunciando. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente amar, eternamente. Amém. Tudo por ele, nada por nós. Amar a Deus de todo entendimento também significa que nós devemos ter o controle de cada pensamento da nossa mente. Justamente porque ele nos traz, a nossa mente nos traz diversos caminhos, a nossa mente traça, diversos caminhos, nos faz pensar que nós podemos andar por vários lugares, sejam lugares bons ou sejam lugares ruins. Só que nós devemos tomar cuidado com isso, irmãos, pois tais tipos de pensamentos que venham a minar a nossa fé devem ser destruídos completamente. O apóstolo Paulo instruiu, por meio da sua segunda carta, da sua segunda epístola aos irmãos de Corinto, quando ele disse que, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Vamos entender esse versículo. O apóstolo Paulo estava dizendo àqueles irmãos, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Qualquer tipo de conhecimento que venha querer destruir, ou que venha querer ir contra o conhecimento que nós temos a respeito de Deus, quando nós guardamos a sua palavra, nós devemos destruir.
E ele instrui que nós devemos levar cativo, isto é, nós devemos levar preso em nós todo o entendimento que nos leva à obediência de Cristo. Então nós destruímos todos esses conselhos ruins que querem nos afastar dos caminhos de Deus, e então nós levamos cativo, presos em nós, agarrados no entendimento que nos leva à obediência, que nos leva a fazer a vontade de Deus. E Paulo também disse lá em Romanos capítulo 12, versículo 2: sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Amar a Deus sobre todo o nosso entendimento é justamente isso, ser renovado pelo nosso entendimento que temos a respeito de Deus quando nós levamos cativo isso em nós. Essa é a única forma, irmãos, que nós vamos escapar das paixões humanas e das propostas carnais que a nossa mente nos levam a desejar, através da concupiscência, pensando nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Amar a Deus de todo o entendimento. Não podemos permitir que nenhum pensamento de nossa mente venha nos afastar de Deus, venha nos fazer querer andar pelos caminhos da imundícia. Antes que os nossos pensamentos sejam puros, sejam dignos de louvor, que os maus pensamentos sejam substituídos pelos pensamentos da palavra de Deus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Se há virtude, se há louvor, nisso pensai. Se o que você está pensando não tem virtude e não tem louvor, não pense. Não pense. Na verdade, irmãos, Deus está nos dizendo: eu quero a sua mente. Eu quero que você me ame de todo o seu entendimento. E que todos os seus pensamentos sejam os meus pensamentos. Isso é amar a Deus de todo entendimento. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para quem possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Isso é amar a Deus de todo entendimento. Quando nós amamos a Deus de toda a nossa mente, nós compreendemos as coisas do Espírito de Deus. Que para o homem natural é o quê? Loucura. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Como vimos, amar a Deus nos leva a compreender as coisas que são de Deus, os seus mistérios ocultos aos sábios, mas revelados aos pequeninos. Lucas 10, 21. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso pensamento é, como Jesus nos disse, o maior, primeiro e grande mandamento. Amar a Deus não é apenas servir por servir. É quando estamos de coração entregues e rendidos à vontade daquele que cumpre tudo em todos. Não é apenas amá-lo pelo que ele tem nos feito, pelas bênçãos que ele tem nos dado, que ele tem derramado sobre nós, mas sim em saber que quando nós o amamos de toda a nossa alma, o nosso eu diminui e ele cresce. Nós somos aniquilados completamente, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. E quando assim nós estamos, irmãos, nós temos a certeza que nós não somos mais meninos no entendimento. Antes, nós temos levado cativo, preso em nós, todo o entendimento, a obediência de Cristo. Nossos pensamentos
não mais nos levam a ter dúvidas quanto aos caminhos que nós devemos seguir. Porque quando nós amamos a Deus de todo o nosso entendimento, nós temos a mente de Cristo. Nós pensamos coisas que agradam a Deus. Isso é amar de todo o entendimento. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Amém. Muito obrigado. Boa noite a todos. Irmão Nilson. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestidas do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor.